Você perdoaria um golpista? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito e nesse canal eu trato de assuntos relacionados ao direito, faculdade e temas relacionados ao cotidiano que podem ser interessantes para você. Como é o caso dessa cliente que eu atendi esses dias, que caiu num golpe e que aconteceu há muito tempo atrás, quase caiu no esquecimento e que, pelo lapso temporal, ela quase deixou para lá o processo penal. Então, vamos saber o que aconteceu e qual foi o desenrolar do caso. O que aconteceu? É o caso de uma querida, ela é muito certinha e de repente ao chegar em casa, ela foi surpreendida por um carro da polícia que chegou lá com uma carta. Era uma intimação para ela comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Quando você é muito certinha e vê um carro de polícia, você já se assusta, né? Fala, nossa, o que aconteceu? O que será que eu fiz? E aí, ao abrir a carta ela não tinha muitas informações, apenas apresentava um número do inquérito e o crime que estava relacionado, que era estelionato. Para quem não sabe, estelionato está tipificado no artigo 171 do Código Penal. Dentre os crimes contra o patrimônio, prevê obter para si ou para outrem vantagem ilícita ou prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Enfim, o estelionato é aquele conhecido você se passar por alguém, você enganar alguém. Tanto que é um crime conhecido, dito popular. E ela levou um susto e ela começou a pensar, mas eu não fiz nada, como é que eu estou envolvida no estelionato? E ela se desesperou. Como eu sou uma pessoa conhecida da família, eles logo me ligaram, já chorando, a mãe chorando, a família toda chorando. E eu só acalmei e falei, olha, daqui um mês a gente vai lá na delegacia, só pense no que vocês podem estar envolvidos, né? Eu tive uma conversa dura com a pessoa e falei, olha, agora a conversa sou eu e você. Eu chamei ela para conversar no escritório e falei, agora a conversa sou eu e você. Você pode chorar, você pode falar tudo que você tem que falar, mas você tem que falar a verdade. Você fez alguma coisa? Ai, não, doutora. Eu falei assim, olha, para mim, você tem que falar a verdade. Você emprestou sua conta, você enganou alguém, você se passou por alguém? Não, eu juro que eu não fiz nada. Eu falei, não precisa mentir, porque para o advogado você não pode mentir. Ela jurou de pé junto, falou que não faz nada disso, que eu não sou desse tipo de gente. Eu falei, não, mas você não tem que jurar para mim, você tem que falar a verdade para mim. Para o advogado você tem que falar a verdade. Você não pode enganar. Então tá bom. Então, dá uma olhada em toda a sua vida, lembra o que pode tá envolvido para o delegado te convocar. E aí ela lembrou sobre um carro que ela tinha comprado e que não tinha, a pessoa que comprou não tinha transferido. Ficamos crentes que a intimação devia estar relacionado a esse problema. Então aguardamos o dia, fomos tranquilas para a delegacia porque sabíamos que era só relacionado a isso. Chegando na delegacia, ao conversar com o escrivão, eu logo pedi o inquérito para saber do que se tratava. E ao ter acesso ao inquérito, não precisava ter aquele sofrimento todo, porque ela estava sendo arrolada como vítima. E ser vítima, justamente por ter sido enganada há 5 anos atrás. E aí eu perguntei para ela, você lembra que você fez um boletim de ocorrência eletrônico? Ela falou que não. Oh, meu Deus do céu. E eu falei assim, olha, você fez um boletim de ocorrência porque você pagou um boleto e esse boleto falsificado de uma negociação de uma dívida de um carro. Aliás, era um outro carro. E ela falou assim, não lembro de ter feito essa negociação. E aí logo o escrivão de polícia falou assim, ó, se ela não lembra e o carro já está quitado, então a gente pode encerrar. Só que eu achei que seria prematuro você encerrar logo de cara
esse inquérito que fazia 5 anos que estava em tramitação. Eu falei, olha, vamos respirar fundo, vamos tentar rememorar o que aconteceu há 5 anos atrás. E aí, ao ler o inquérito com calma, ela havia comparecido à delegacia, inclusive com a sua antiga companheira. E lá constava o e-mail de quem havia feito o boletim de ocorrência virtual. Então a gente entrou em contato com a antiga companheira. A antiga companheira, a gente ligou para ela confirmou que sim, elas tinham caído num golpe, esse golpe do falso boleto. Esse boleto, então, elas pagaram na lotérica e ao invés de pagar ser para o banco, caiu na conta de uma pessoa física, do golpista. E aí elas só ficaram sabendo logo depois que era um golpista, justamente porque quando entraram em contato com o banco para saber se a dívida tinha sido quitada, o banco falou que não, que a dívida estava em aberto. Então, por isso que elas lavraram o boletim de ocorrência na época. Só que havia caído no esquecimento, porque depois de 5 anos acharam que nada tinha dado andamento. Elas tinham pensado que não tinha dado em nada. Mas a investigação, ela tinha sim chegado ao rapaz, tinha conseguido identificar a pessoa, tinha a foto da pessoa, tinha o endereço da pessoa, tinha tudo da pessoa. E aí que ela começou a lembrar, a minha cliente começou a lembrar então da história e começou então a lembrar de tudo que elas tinham passado na época. E apesar de ter passado muito tempo, o que se faz? O escrivão perguntou para ela o que ela pretendia fazer, dar andamento à ação penal de estelionato ou se ela poderia pedir o trancamento. Ela olhou para mim e perguntou: o que eu faço? Eu não podia induzi-la falando que assim, que ódio da pessoa, né? Eu não posso, como advogada, instigar ela a continuar com a ação. Mas eu só aconselhei. Eu falei assim, olha, você tem 2 caminhos. Ou você pode optar por continuar com a ação, você não vai ter custo nenhum, porque o titular é o Estado, é o poder público, ou você pode o seu arquivamento. Aí ela perguntou, o que você faria? Aí eu não, né? Eu falei assim, olha, como pessoa, eu penso que depende muito, varia muito do seu senso de justiça. E aí eu abri para ela a foto do golpista, porque já foi identificado. Falei assim, olha, é você olhar para a cara desse sujeito. É você olhar para ele e saber que ele está com seu dinheiro. É saber que, assim como você, ele enganou outras pessoas. É saber que ele, intencionalmente, ele está agindo de má fé com outras pessoas. E que ele pode ficar impune se você assim entender. Mas o interesse é seu. E aí, ao olhar aquela foto, ela começou a ficar com raiva, porque ela começou a lembrar de tudo aquilo e o senso de justiça começou a ficar aflorado. E aí, nessa hora, ela pensou assim: não, eu quero dar andamento, eu quero sim que ele responda e eu quero sim que seja marcado, porque senão ele vai ficar o quê? Réu primário? Então, e aí, agora o processo vai dar andamento, mesmo depois de tanto tempo. O que a gente conclui depois de tudo isso? Ora, a justiça tarda, mas não falha. Ela demora por vários motivos, seja por falta de pessoal, seja porque o processo é moroso, sim, por natureza, porque tem várias fases mesmo, mas você não pode desacreditar na justiça, você tem que confiar sim na justiça e que em algum momento ela vai sim responder, a pessoa vai responder pelos crimes que cometeu. Você tem que confiar no direito e confiar que a justiça vai ser feita. 2. Nem toda intimação que você receber é porque você está devendo algo.
Talvez a intimação que você receba seja porque você simplesmente tem que esclarecer algo ou que você foi vítima, não é mesmo? Porque às vezes o direito, ele existe, a justiça, ela existe. Só depende de você para que ela seja de fato preservada e respeitada. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que sofreu um golpe, que sofre um golpe, que acha que a justiça não serve para nada nesse país, mas que ela pode até demorar, mas que um dia responde sim. E que depende de você. De pouquinho em pouquinho, a gente vai atrás dos golpistas para que eles respondam perante a lei e que os policiais vão atrás dessas pessoas sim, ok? E se inscreva no canal, porque assim o YouTube, ele indica que você gosta de vídeos que eu faço daqui com muito carinho para você daí. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau.